O juramento sombrio que os escolhidos nunca têm coragem de quebrar. Nos confins do coração, há pactos feitos no silêncio, selados com medo. Mas e quando o juramento não foi feito a Deus, e sim contra ele? Na penumbra de uma antiga igreja esquecida, Gabriel varria os cacos de vidro espalhados sob o altar rachado. O templo, que já fora vivo de fé, agora apenas gemia memórias entre ecos e telhas soltas. Ele herdara aquele lugar por promessa feita ao avô, sacerdote rígido de voz cortante que lhe impusera ainda menino um voto velado: jamais questionar, jamais fugir, jamais quebrar o juramento feito diante da imagem de um Cristo que parecia mais julgar do que acolher. As mãos de Gabriel tremiam ao tocar o mesmo crucifixo que um dia jurara obedecer, não por fé, mas por medo. Desde então, sua vida foi conduzida por rezas que não compreendia, jejuns que o enfraqueciam e um silêncio que o corroía. Mas ali, naquela tarde onde o cheiro de mofo se misturava com incenso velho, algo diferente soprou pelas frestas da janela quebrada. Não era o vento. Era uma presença. E Gabriel sentiu que aquele pacto, talvez precisasse ser desfeito. Com o cair da noite, os bancos vazios pareciam olhos acusadores. Gabriel sentou-se onde antes se ajoelhava, mas agora seus joelhos recusavam tocar o chão. A memória daquele juramento imposto em nome da obediência lhe doía mais do que qualquer penitência. Seu avô dizia que os escolhidos não podem hesitar, que quebrar o pacto seria maldição eterna. Mas Gabriel começava a duvidar: e se o que jurou não era sagrado? E se aquele voto o afastara de Deus em vez de aproximá-lo? As palavras da Bíblia sempre ecoaram em sua cabeça como ordens, não como promessas. Mas naquele silêncio angustiante, uma passagem emergiu com força: não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Aquilo virou um espinho na sua alma. E se o verdadeiro chamado nunca tivesse vindo? Se ele apenas tivesse herdado a vocação como se herda uma dívida? Pela primeira vez, Gabriel orou com sinceridade. E sua oração não pedia respostas, pedia coragem. Na manhã seguinte, ele retirou do porão da sacristia um antigo baú trancado há décadas. Dentro, estavam as anotações do avô, cartas escondidas, trechos de confissões, registros de um tempo em que a fé era usada como corrente. Em um dos papéis, um nome recorrente aparecia: Elias, um seminarista desaparecido, cuja história ninguém mais comentava. A cada linha lida, Gabriel sentia o chão tremer sob seus pés. O juramento feito em sua infância tinha raízes num segredo sombrio. Não era só sobre fidelidade a Deus, era sobre silenciar o passado, esconder o que a igreja temia que viesse à luz. Elias havia confrontado algo proibido, e pagar o preço. A partir daquele momento, Gabriel soube: o juramento que carregava não era um elo com o divino, mas uma algema disfarçada de fé. E se permanecesse calado, estaria não servindo a Deus, mas perpetuando um erro. Decidiu buscar o último morador vivo do povoado que conhecera Elias. Dona Celina, de olhar nublado mas mente afiada, o recebeu com desconfiança. Ao ouvir o nome do seminarista, seu rosto endureceu. Ele sabia demais, disse, e apontou para um velho vitral da igreja, onde um anjo empunhava uma espada. O desenho foi alterado. Antes, Elias dizia que aquele anjo chorava. Depois que ele sumiu, pararam de falar nisso. Gabriel voltou à igreja e ficou horas diante do vitral, tentando decifrar o que havia sido apagado. A luz do sol da tarde revelou um traço escondido sob a tinta, uma lágrima. Um anjo que chorava pela dor dos homens, não que os condenava. Aquilo o abalou profundamente. Com um pano úmido, começou a remover o que ocultava a imagem original. E enquanto a lágrima renascia no vidro, algo se rasgava dentro dele, o pacto de medo que mantinha desde a infância. Aos poucos, Gabriel começou a reerguer a igreja. Não com pedra ou madeira, mas com gestos. Substituiu os sermões pesados por conversas simples. Retirou as imagens que incutiam culpa e colocou cruzes de madeira talhadas com simplicidade, lembrando o madeiro do Calvário, e não tronos. Os fiéis começaram a voltar. Não pela tradição, mas pela presença real de paz. Um dia, alguém perguntou por que ele não usava mais batina. Ele sorriu.
Estou reaprendendo a vestir a fé por dentro, antes de vesti-la por fora. As paredes da igreja agora ecoavam canções suaves, e a voz do povo preenchia o espaço que antes era dominado por ordens. O juramento sombrio havia sido quebrado. E no lugar dele, Gabriel fez outro, silencioso, espontâneo, entre ele e Deus, nunca mais servir ao medo. Que sua vida fosse testemunho de que a verdadeira escolha nasce da liberdade e da luz. No fim, Gabriel não se via mais como escolhido por uma tradição imposta. Ele havia se permitido ser tocado, transformado, renascido. Como um vaso rachado que, ao invés de ser descartado, é preenchido com ouro nas suas fissuras, como os antigos faziam no Oriente. Sua história virou consolo para os que chegavam com culpas herdadas. E quando o bispo visitou a igreja e viu a lágrima no vitral restaurada, nada disse, apenas se ajoelhou e orou em silêncio. Ali, naquele templo restaurado pela verdade e não pela imposição, o juramento sombrio se dissolveu como névoa diante do sol. A fé havia voltado ao seu lugar, não como prisão, mas como libertação. E Gabriel, que um dia jurou por medo, agora vivia por amor. Porque a verdadeira coragem não está em nunca quebrar um pacto. Está em desfazer, com humildade e fé, aquilo que nunca deveria ter sido feito.